Mais uma vez, muito bom dia. Anunciamos a presença ao mesmo tempo que chamamos para compor a mesa o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harsen, acompanhado da presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Suzana Leite Ribeiro Guerra, da representante da OPAS-OMS no Brasil, Socorro Gross, da secretária especial de Saúde Indígena, Silvia Nobre Wayampi, da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Isabel Correia Pinheiro. Tem início a cerimônia para a cooperação técnica de pesquisa em saúde de base domiciliar nacional com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, assegurando para os próximos 3 anos recursos financeiros necessários para a realização de inquéritos domiciliares nacionais para avaliação externa do Sistema Único de Saúde. Neste momento, convidamos o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harsen, para a apresentação de dados. Bom dia a todos presentes. Bom dia, Suzana, presidente do IBGE, doutora Socorro, diretora da OPAS, secretária Mayra, secretária Silvia. Queria agradecer a presença do CONAS e CONASEMS, representados pelo Jurandir e pelo Rodrigo, pessoal do IBGE, do Ministério da Saúde. A gente resolveu fazer uma pequena cerimônia rápida e objetiva, pela importância que nós, Ministério da Economia, representado pelo IBGE e Ministério da Saúde, estamos dando a essa colaboração que vem do passado, né? O Ministério já teve diversas relações com o IBGE, mas no modelo requisitado pelo ministro Mandetta, a gente está tentando fazer com que essa colaboração seja muito mais sólida, firme, perene e, principalmente, transparente para a sociedade brasileira e para o conjunto de pesquisadores da área da saúde do Brasil. Eu vou fazer uma pequena apresentação do que é o nosso termo e depois a gente abre, né, para os nossos colegas aqui da mesa se manifestarem. A gente está hoje assinando então uma cooperação técnica de pesquisa em saúde de base domiciliar, resgatando o papel do IBGE como o maior avaliador externo do SUS e colocando uma ênfase na questão da atenção primária, como o ministro Mandetta tem reincidentemente abordado desde o primeiro dia de trabalho dele aqui no Ministério. Em fevereiro de 2019, a gente começou as primeiras reuniões com o IBGE, a fim de discutir a Pesquisa Nacional de Saúde desse ano. Na verdade, ela deveria ter saído ano passado, não é isso, Simar? A PNS, né? Houve um atraso por parte do Ministério. Então, para resgatar esse atraso e conseguir honrar o nosso compromisso prévio, a gente rediscutiu o questionário, o conjunto de dados da Pesquisa Nacional de Saúde, e ela está em campo nesse momento, imagino que perto até do final da coleta já, não? Nessa reunião, a gente revisou o módulo de atendimento médico e incluiu, como dito anteriormente, um instrumento validado internacionalmente que avalia a atenção primária. E, nesse momento, a PNS se configura como a maior pesquisa do mundo de avaliação da atenção primária, usando um instrumento que foi desenvolvido pela Barbara Starfield, que, por sua vez, é a maior pesquisadora do planeta no assunto, de maneira indiscutível do ponto de vista internacional, né? Vários países já incorporaram essa ferramenta, o PIQUET, ou PCA Tool, no seu modelo de avaliação. A Catalunha, há anos atrás, incluiu uma versão curta no censo catalão de saúde, mas não era a Espanha, era a Catalunha. Eu não sei se, nesse momento, a Catalunha é um país ou só uma comunidade autônoma que quer ser um país, ou um país que quer voltar a ser comunidade autônoma, mas não é um país, e não é um país do tamanho do nosso, né?
Então, essa se tornou rapidamente a maior pesquisa do tema já feita, tanto que o Felipe, um colaborador nosso na relação com o IBGE, conseguiu publicar um monte de cartas aí em revistas internacionais, simplesmente dizendo o impacto do que a gente estava fazendo. A gente criou a secretaria em maio e aí voltou a discutir com o IBGE para tentar chegar onde a gente está, nesse TED, com um avanço ainda maior, além de falar com outros parceiros também. O que a gente estabeleceu de cooperações, então? Tem uma cooperação bem objetiva, que é um apoio do Ministério para adquirir os DMO, são equipamentos tipo smartphones para o censo. Então, uma parte dos equipamentos que vão ser usados no censo estão sendo adquiridos com recursos do Ministério da Saúde, porque, ao final do censo, nós receberemos um número ainda maior de DMOs do que os adquiridos por nós, que nós vamos utilizar para as nossas coletas de dados, principalmente as que estão relacionadas ao Previne Brasil, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária brasileira, muito centrado em indicadores de saúde. Então, justamente por isso, muito provavelmente fomentando o trabalho dos agentes comunitários de saúde, que a secretária Mayra agora vai dar um super empurrão positivo de qualidade com o curso que ela está terminando de organizar, a gente vai ter mais uma ferramenta para qualificar o trabalho deles. Para os anos seguintes, a gente tem uma interação do Ministério com o IBGE em 2 módulos da PNAD contínua do ano que vem, do 3º e do 4º semestre, a edição da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde para o ano de 2021 e o resgate da AMS para o ano de 2022. O que nós vamos fazer na PNAD contínua? A PNAD contínua ocorre todo ano, né? Também uma pesquisa de base domiciliar, que tem como tema principal a força de trabalho, mas inclui temas suplementares ocasionalmente. Então, o nosso acordo é justamente de firmar esse suplemento da área da saúde. E, para o 3º trimestre do ano que vem, a gente vai voltar a avaliar a questão da atenção primária, com foco nas crianças, já utilizando outros 2 instrumentos que fazem parte do Previne Brasil. Então, a gente vai ter uma coleta de base nacional, domiciliar, com dados que vão servir para a gente tomar uma decisão mais qualificada, porque vão ser medidas as mesmas medidas que nós vamos ter nos nossos dados administrativos ao entrevistar as pessoas que utilizarem os serviços. É uma pesquisa muito grande, né, que acontece continuamente, que nos dá alto grau de representatividade desses dados. No 4º trimestre, numa forte parceria com o Ministério da Cidadania, a gente vai ser, pelo que me consta, o primeiro país a incluir uma medida com técnica claramente definida, com um instrumento validado, de medida de desenvolvimento infantil com foco na primeira infância. É um objetivo de todos os países que trabalham com a primeira infância ter medidas nacionais para conseguir medir a evolução ou os problemas que aquele país tem no cuidado e no desenvolvimento das crianças, principalmente nos primeiros 3 anos de vida, né, sendo o ciclo completo da primeira infância, os 6 anos inteiros de vida, até 7 anos. Mas a gente ampliou essa parceria, incluindo o Ministério da Cidadania, e vamos, no 4º trimestre, avaliar as crianças de 25 a 36 meses, usando um instrumento que foi desenvolvido aqui no Brasil, chamado PIPA, se está validado do ponto de vista psicométrico e técnico. Para 2021, a gente vai lançar a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, na sua 4ª edição. É uma pesquisa voltada para o público feminino e para crianças menores de 5 anos, que acompanha principalmente as questões relacionadas à reprodução, sexualidade, morbidade feminina e as questões infantis de nutrição e desenvolvimento. E, nesse momento, a gente vai voltar a avaliar a atenção primária nesses 2 públicos e também ter a medida do desenvolvimento infantil, e talvez a gente não use o PIPAS nesse momento, é uma definição que a gente vai tomar ao longo do ano que vem, porque a Organização Mundial da Saúde está finalizando a validação de um instrumento de medida do desenvolvimento infantil que tem a participação do Dr. César Victora. Não tem dúvida nenhuma que ele é o maior epidemiologista do Brasil, e se um dia derem um Nobel para um epidemiologista, que não dão há quase 100 anos, né,
parece que só um Nobel da Medicina foi para um epidemiologista na história do Nobel, deveria ser para o César, né? O César é parceiro do Ministério da Cidadania na avaliação do Criança Feliz e foi parceiro nosso para a definição, tanto do PIPAS como do instrumento que a gente vai usar em 2021. De novo, é uma pesquisa de base domiciliar, de representatividade nacional e de regiões, né? E, com isso, a gente vai ter uma medida do desenvolvimento infantil no Brasil a cada aplicação da PNDES e poder medir o impacto das nossas políticas, tanto as sanitárias como as de assistência social. E aí a gente é obrigado a falar de uma grande intervenção nacional, que é uma criação muito importante do ministro Osmar Terra, que é o programa Criança Feliz, que está sendo ampliado de maneira muito forte agora esse ano, e tem que se aproximar muito do trabalho que a gente faz, principalmente com os agentes comunitários, para ser um trabalho integrado e não um trabalho em paralelo junto das famílias. Para o período de 21, a gente resgata a pesquisa de assistência médico-sanitária. A última vez que ela foi aplicada foi em 2009. Ela tem um histórico muito interessante, essa pesquisa. Até a própria criação do CNES, né, do Sistema de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, vem de um trabalho do IBGE. E, com isso, a gente vai ter o IBGE avaliando a estrutura dos nossos serviços, não avaliações que a gente faz de maneira episódica, que, às vezes, com uma metodologia que não seja tão rigorosa como o rigor que o IBGE traz para as suas pesquisas. Com isso, a gente vai, inclusive, ter a possibilidade de medir questões da capacidade instalada, da força de trabalho e, de novo, um foco específico na atenção primária para medir a qualidade da estrutura da atenção primária. Aqui é muito importante, quando a gente estiver, ao longo do ano que vem, mais próximo de definir os instrumentos, uma parceria forte com a CGETS, porque o assunto forças de trabalho é um assunto todo da CGETS, e a gente tem que construir juntos, né, a revisão desse instrumento. Mais que isso, a gente tem um desafio muito grande, né, o IBGE, representado pela Suzana, pelo Cimar, pelo Eduardo, e por nós, aqui do Ministério da Saúde, com a Secretaria Executiva na liderança desse processo, que é tentar, no início do ano que vem, ter uma cooperação permanente mais intensa ainda com o IBGE. A ideia é a gente ter um data center muito robusto, que abrigue informações tanto do Ministério da Saúde como as informações sanitárias e afim com as informações sanitárias que o IBGE produz, possibilitando que a gente possa evoluir numa análise de Big Data, juntando as experiências das duas instituições, principalmente através da linkagem, da integração de dados que vem de bases demográficas com os nossos dados administrativos. O Jackson, né, dirigindo o DataSUS, tem feito um esforço muito grande na Rede Nacional de Dados em Saúde, tentando linkar as nossas bases de dados administrativas, mas no momento que a gente conseguir linkar isso com as pesquisas demográficas do IBGE, a gente vai ter criado automaticamente diversas cortes de pesquisa no Brasil, que vão ser publicadas de maneira livre, com cronogramas fixos, independente da vontade de quem tiver na cadeira do Ministério da Saúde. A gente torna isso algo muito transparente do ponto de vista de avaliação das políticas do Ministério, em que não é possível que alguma informação seja ou deixe de ficar transparente no momento que é o IBGE que vai ter o seu cronograma de publicação dos dados e vai fazer isso de maneira periódica e recorrente. Na verdade, isso aconteceu na nossa história lá na década de 90, né, quando o IBGE foi muito fortalecido para ter alto grau de responsabilidade e dar muita confiabilidade nos dados econômicos. Houve a mudança do Plano Real. O Plano Real necessitava que os dados econômicos fossem divulgados com periodicidade fixa e com alto grau de confiabilidade, sem o presidente da vez não gostar muito da taxa de desemprego, ou da taxa de inflação, ou do tamanho do PIB. E houve uma mudança dentro do Instituto nesse sentido, e a gente quer fazer a mesma coisa aqui para o Ministério da Saúde, tendo o IBGE como o guardião das nossas informações e o ente, né, com representatividade e confiança internacional para publicar as nossas informações. Então, com essa grande cooperação, a gente vai poder, inclusive, fomentar a produção científica brasileira. Os bancos de dados que o IBGE
administra, eles são públicos, eles são disponíveis, qualquer pesquisador pode baixar sem nenhuma necessidade de dividir a autoria ou de ter que seguir alguma rota específica de pesquisa, e com isso a gente vai ter informação em larga escala e grande qualidade, permitindo que os melhores pesquisadores produzam os seus artigos, as suas teses, as suas hipóteses e as comprovem da maneira como conseguirem, e aí o gatilho mais rápido do Oeste vai publicar primeiro. Não vai ser o caso que a gente tem hoje alguns bancos de dados pagos com recurso público, através do Ministério da Saúde, que ficam dentro de uma instituição, só aquela instituição produz os resultados decorrentes daquele banco de dados, nenhum outro pesquisador tem acesso, o que, inclusive, traz uma certa fragilidade na própria confiabilidade do dado que é produzido, né? No momento que ele não é público, não pode ser contra-checado por uma análise semelhante ou até por um método que tenha o mesmo desenho. A gente está muito feliz com a parceria que a gente assina hoje, está muito esperançoso com a parceria que a gente vai assinar amanhã, né? E espero que isso seja realmente benefício para a sociedade brasileira e traga mais saúde para a nossa população. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzen, e a presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Suzana Leite Ribeiro Guerra, assinam neste momento o termo de cooperação entre o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para estudo e pesquisa sobre atenção primária, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Com a palavra, a representante da OPAS-OMS no Brasil, Socorro Gross. Bueno, bom dia. Bom dia a todos e todas, a secretários, secretário Erno, secretária Maria Isabel, secretária Silvia e Susana Cordeiro, presidenta del IBGE. Para OPAS, todo lo que es mejorar la información para la toma de decisión en saúde es muy relevante. Y muy relevante porque hay muchas cosas que han mudado en la historia de la región, en la historia de los sistemas de información. Ahora nos falamos no solamente de indicadores, falamos de inteligencia que tem que virar para ter uma informação que é transparente e uma informação também que sirva para no solamente la avaliación de políticas, sino la toma de decisión de nuevas políticas. La OPAS recientemente mudó el departamento que nos teníamos y mudó el nombre del departamento. Pero no solamente mudó el nombre del departamento, porque es un departamento de información en salud, y ahora es un departamento que es de evidencia, inteligencia e información en salud. Y eso pienso que es lo que yo estaba olhando acá. Porque nós hacemos muchas intervenciones que son basadas en evidencia, mas esas intervenciones que son basadas en evidencia, la replicabilidad que las tienen a nivel de los países, la replicabilidad que los tienen a nivel local, tiene que ser evaluada también para ver si eso que nos pensábamos que iba a ser el resultado es el resultado que nos tenemos. Y tenemos muchas veces políticas que son políticas sociales, que son decididas en mucha boa forma en un país, mas el resultado puede ser un resultado que es contradictorio, un resultado que no es el resultado que nos pensábamos que íbamos a tener. Entonces, para mí, parabenizar al Ministerio y al IBGE de tener esta parcería. Yo pienso que el investimento que tenemos que tener en datas es un investimento que tiene que ser robusto para también tener políticas e intervención que sean robustas en la parte de salud. Para atención primaria es importantísimo y para tener desenvolvimiento en una generación que va en crecimiento
Se nós não sabemos qual é o investimento que temos e as mudanças que temos em nossas populações, não sabemos as intervenções que nós temos que fazer. Assim é que Brasil é muito robusto, Brasil é parte do grupo de trabalho em informação em saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, e tem muitos centros colaboradores que têm trabalhos com a Organização Mundial de Saúde, especialmente em um tema que é muito relevante quando nós falamos de data, que é a equidade. E como medir equidade para que realmente lo que é a agenda de desenvolvimento ninguém fique para trás. E para que ninguém fique para trás, os dados têm que ser transparentes e têm que ser analisados da maneira que é correta. Assim é que, obrigada, e já penso que vai ser uma das poucas intervenções que temos em dezembro. E Feliz Natal. Eu vou completar pronto mi ano em Brasil, e ha sido toda uma experiência de aprendizado conjunto e parceria que nós agradecemos muito. Feliz Natal a todas as pessoas. Eu penso que Natal não é uma celebração que somente é religiosa, é uma celebração que nos hace a nós também ver análise de lo que fizemos em el ano e reforçar as parcerias que nós temos. É que agradeço em nome de toda a organização para o Ministério da Saúde por nossa parceria este ano e a todos os secretários aqui presentes. Obrigada. Neste momento, fará uso da palavra a presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Suzana Leite Ribeiro Guerra. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o secretário Erno Harzen, a quem eu gostaria de cumprimentar todo o Ministério da Saúde. Bom dia, a doutora Socorro Gross, a Maria Alice Pinheiro e a Silvia Nobre Guaiapi. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. E eu acho que o secretário Erno falou, de fato, a fala dele foi perfeita, em termos do resumo dessa nossa cooperação ao longo desses últimos meses. E eu só queria enfatizar 3 pontos. O primeiro é que, de fato, essa parceria ela tem um aspecto que visa uma sinergia entre ministérios, né? Entre instituições. E ela visa uma sinergia orçamentária muito interessante, e que eu diria que é um exemplo de coordenação e colaboração entre instituições, que é essa colaboração e parceria na aquisição dos dispositivos móveis de coleta que nós vamos usar na operação do Censo Demográfico 2020. Então, todos esses dispositivos serão usados pelo IBGE e depois eles serão reutilizados pelo Ministério da Saúde. E é algo que é extremamente interessante, porque vai dar um novo dinamismo às pesquisas e a todo o trabalho da saúde ao longo do país inteiro. Então, essa sinergia orçamentária, essa colaboração de instrumentos é fundamental, porque ela é economicidade na prática. Ela é uma sinergia na prática e fomentando e estimulando o nosso trabalho. O segundo ponto, muito ecoando o que o secretário falou, é a importância dessa transparência dos dados, né? A importância de estarmos avançando num cronograma de divulgação, um cronograma de produtos de divulgação. Quer dizer, é um cronograma que vai além de pessoas sentadas nas respectivas cadeiras. É um cronograma de produtividade, e que a sociedade vai, então, responsabilizar o governo por esses produtos. O que nós queremos são dados mais precisos, frequentes e transparentes na mão de todos os cidadãos desse país. Que esses cidadãos eles tenham acesso a esses dados e que eles consigam tirar suas próprias conclusões, e que os governos locais também tenham acesso a esses dados, e que
que esse laço de responsabilização entre o cidadão e entre os governos locais se torne cada vez mais estreito, cada vez mais fortalecido, para que essas informações elas continuem nos seus respectivos cronogramas e não dependem de diferentes pessoas, instituições, e que elas sejam mais fortes do que o tempo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que, de fato, o Ministério da Saúde tem sido um grande colaborador do IBGE durante décadas, e essa parceria ela vai além, ela impulsiona essa colaboração na linha da agenda de modernização do Ministério e do IBGE. É uma modernização de dados, é uma modernização da infraestrutura, da inteligência, da plataforma de dados do país. Ou seja, quantos institutos mais se agregam a essa infraestrutura de dados, mais valor tem essa infraestrutura. É um jogo de ganha-ganha. E o IBGE, como coordenador desse sistema estatístico, ele cada vez mais está se fortalecendo nessa área, impulsionando essa infraestrutura de dados. E o Ministério da Saúde, agora, com esse passo junto do IBGE, nessa parceria de hoje e na de amanhã, de fato, se consolida como um pioneiro nessa junção de inteligência entre ministério e entre o órgão coordenador do sistema estatístico. Essa infraestrutura ela ganhou muito valor nessa semana. Essa infraestrutura ela vai gerar uma sinergia de dados que vai fortalecer o valor dessa cadeia de produção. E ela vai ser fortalecida ainda mais ano que vem com o censo demográfico. E que esse censo demográfico ele seja um censo vivo, que ele converse com outras bases de dados dentro do governo brasileiro. E ele já vai conversar com a saúde e vamos avançar em outros ministérios também. Mas hoje eu queria dar os parabéns à saúde, ao Ministério da Saúde, ao ministro Mandetta, ao secretário Erno, ao secretário João Gabardo, todos que trabalharam juntos conosco ao longo desse ano inteiro, formalizando e pensando na produtividade dessa parceria. Pelo Ministério da Economia, eu queria agradecer ao ministro Paulo Guedes, que tem sido um apoiador imenso dessa nossa agenda. Eu queria agradecer ao secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, e ao secretário do Tesouro, Mansueto, e ao secretário Jorge Soares, da SOF. Todos eles têm sido grandes apoiadores da nossa agenda de modernização no IBGE e estarão muito entusiasmados com essa nova infraestrutura que cada vez se fortalece mais e mais. E, pelo IBGE, eu queria agradecer a nossa equipe fantástica que tem trabalhado nessa parceria ao longo dos anos. Primeiro, eu queria agradecer ao diretor Davi Vutai, o nosso diretor de tecnologia, que está, de fato, no centro do coração dessa modernização do IBGE. Depois, eu queria agradecer ao diretor Eduardo Rios Neto, que está também à frente da diretoria de pesquisas e realmente pensando em como viabilizar todas essas pesquisas e viabilizar essa sinergia entre esses diversos temas, tanto na área econômica quanto na área social que o IBGE trabalha. Queria agradecer também o Cimar Azeredo, diretor adjunto da área de pesquisas, que tem sido um grande motivador dessas parcerias ao longo dos anos e que tem contribuído muito para o crescimento do IBGE. Então, através deles, eu queria cumprimentar o IBGE como um todo, agradecer essa instituição que se fortalece a cada dia e, mais uma vez, obrigado a todos e um ótimo dia a todos. Obrigada. Com a palavra, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harsen. Bom, para encerrar, né, a ideia era a gente fazer o comunicado do fortalecimento da parceria entre IBGE e Ministério da Saúde. Nós só vamos ter boa tomada de decisão, com boas informações. Acho que esse é um passo fundamental nesse caminho. Como bem disse a Suzana, não só decisões em nível federal, como as decisões que são tomadas na natureza do nosso sistema de saúde, pelos estados e pelos municípios, que, com os dados qualificados do IBGE, podem chegar no nível de desagregação, né, dependendo de cada método de pesquisa, obviamente, lá do município, do setor censitário, e conseguir entender as suas diferenças intramunicipais, né, intermunicipais, os problemas que, às vezes, estão só em alguma região do estado, não em outra, e, com isso, a gente conseguir juntos, como a gente tem feito o ano todo, né, na CIT, né, como apelido, a União
do CONAS, do CONASEMS e do Ministério da Saúde. Não uma união chapa branca, mas uma união com foco, né? E o foco, que eu acho que foi o nosso trabalho esse ano, já que nós estamos nesse clima natalino aí, né, de fim de ano, Réveillon e tal, é que eu acho que a gente conseguiu olhar principalmente para as pessoas, né, o IBGE, todo o Ministério, o conjunto dos secretários municipais e estaduais de saúde e tomar as nossas decisões, independente de um viés partidário ou político, mas usando um único viés, que não é um viés, né? Que é o que todo mundo que tem um espaço importante na gestão pública deveria ter, que é focar o seu trabalho para melhoria de vida da população, de todas e de cada uma das pessoas que vivem aqui no Brasil. Então, uma boa semana de trabalho a todos, muito obrigado pela presença e parabéns ao IBGE. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.